Vamos lá para a palavra, João capítulo 18. Jesus é preso. Tendo Jesus dito isto, saiu com seus discípulos para além do ribeiro de Cedron, onde havia um horto, na qual ele entrou a seus discípulos. E Judas, que o traía, e Judas, que o tratara, também conhecia aquele lugar, porque Jesus muitas vezes se juntava ali com seus discípulos. Tendo, pois, Judas tornado uma companhia de soldados e alguns criados dos principais dos sacerdotes e fariseus, veio para ali com lanternas e açoites e armas. Aqui foi o momento da prisão de Jesus, né, gente? Jesus que curava, que pregava o amor, Jesus que comia com os pecadores, que valorizou pecadores, Jesus que ressuscitou os mortos, Jesus que dava amor àquele que não tinha amor, que deu valor àquele que não tinha valor, Jesus que foi obediente ao Pai, Jesus que estava na terra só fazendo bem, né, gente? Pregando a verdade, sendo verdadeiro. Jesus não era falso. Jesus não era orgulhoso, não era soberbo. Jesus era humilde, ele entrava na casa do pecador, ele comia com o pecador, ele não desprezou os pecadores. Nesse momento aqui, Jesus estava sendo preso. E o pior de tudo, gente, lembra lá que eu estava falando, né, que o inimigo coloca alguém na nossa vida como fosse um anjo na nossa vida, mas às vezes é um traidor perto da gente. Olha o que Jesus está falando aqui. Judas estava lá, pertinho de Jesus, era discípulo de Jesus, estava ouvindo a palavra com Jesus. O que o Senhor quer falar com essa palavra, gente? Que a gente até, aqueles que estão perto de nós, nem todos são de Deus na nossa vida. Aqueles que estão perto de nós, eles podem nos trair. Eles podem fazer isso que fizeram com Jesus, principalmente agora, nos últimos tempos. Muitos de nós serão entregues. A Bíblia diz que muitos serão entregues às autoridades. Na verdade, muitos que não têm Jesus no seu coração, vai ser teu inimigo, vai ser meu inimigo. É bíblico isso, gente. Pessoas que caminham com a gente, né, na caminhada, mas estão perto de você, mas no momento que eles puderem, eles te entregam. Por quê? Por que Judas entregou Jesus, gente? Por quê? Por causa do dinheiro. Não foi por causa do dinheiro? Foi por causa do dinheiro. Então tem pessoas que por causa do dinheiro vai te entregar, né? Porque você sabe que tudo está sendo preparado. Tudo está sendo preparado para que as pessoas sigam o que tem que ser seguido por causa do dinheiro. Porque o que eles querem? Cortar as nossas finanças. O plano deles é que a gente fique cada vez mais necessitado do dinheiro. Então, a maioria das traições começa por causa do dinheiro, por causa do poder, por causa que quer o teu lugar, quer o teu trabalho, quer Jesus que está na tua vida, né? Mas não tem coragem de entregar sua vida para Jesus, aí querem ser o que você é. Então, Judas aqui entregou Jesus. E esses vieram, né, com armas para pegar só um homem. Eu fico imaginando essa cena, gente. Essa passagem da crucificação, da traição, é uma passagem de muita dor, porque eu fico imaginando Jesus que fez o bem, Jesus que pregava o amor, Jesus que cuidou daquelas vidas, Jesus que veio salvar aquela vida. Nesse momento estava sendo entregue, nesse momento estava sendo visto como um malfeitor. Sem ter sido malfeitor, gente. É mesmo quando alguém te acusa de algo que você não fez. Quando alguém te acusa de algo que você não fez, o que acontece? Você dói em você, não dói? Você se sente machucado, porque você não fez. Quando alguém te acusa de algo que você fez, não te machuca, porque você sabe que você fez. Você até se defende, né? Não, eu não fiz isso, mas não fica machucado. Mas aquele que é acusado de algo que não fez, ele fica machucado. Porque ele sabe que não fez e ele não esperava receber daquela pessoa aquela acusação.
Louvado seja o nome do Senhor. Então, escute muito bem aqui. Tendo, pois, Judas tomado companhia dos soldados e alguns criados dos principais do sacerdote e fariseus, veio para ali com lanternas, anchotes e armas. Sabendo, pois, Jesus todas as coisas, Jesus sabia que ele seria traído por Judas, que sobre ele haviam de vir, adiantou-se e disse-lhe: a quem buscais? Profeta, né? Eu fico imaginando, meu Deus. Chegaram para prender Jesus e ele pegou e falou: a quem buscais? Jesus não fugiu, gente. Teu marido tá fugindo da responsabilidade. Aí tu tá botando a culpa no macumbeiro aí, né? Às vezes, o homem deixa essa mulher, abandonou seus filhos, por causa que estão fugindo das suas responsabilidades. É mais fácil ir lá se envolver com uma mulher que está sozinha do que sustentar a mulher dele com os filhos dele. Está botando a culpa na amante. Por isso que a gente tem que saber muito bem o que está acontecendo na nossa vida. O que está acontecendo na nossa casa. A gente tem que saber muito bem o que está acontecendo conosco. Porque olha só, Jesus foi diferente. Ele não se escondeu, ele não fugiu. Ele sabia que ele tinha que passar por aquilo. Ele sabia que ele iria viver esse momento. Então, o que foi que aconteceu? Ele enfrentou, ele estava preparado para aquele momento. E muitas das vezes o teu marido foi embora de casa, sabe por quê? Porque ele não quer mais ter responsabilidade com a esposa e com os filhos, com a casa, com o sustento da casa. Aí ele encontra uma outra mulher que não tem filhos com ele, que não tem filho nenhum, e parece que é mais fácil. Ele sai daquele compromisso, daquela responsabilidade, para ir viver algo mais fácil. Tá entendendo? Então, escute aqui. A gente sempre tem que saber a causa, o motivo. Porque é muito fácil botar a culpa nos outros. Foi o macumbeiro que fez macumba para acabar com o meu casamento. A palavra de Deus diz que quando nós entregamos nossa vida para Jesus, não há encantamento que tenha poder na nossa vida. A maldição é quebrada. Nós somos abençoados. Quando você entrega a tua vida para Jesus, Deus te abençoa, Jesus te abençoa. Então, você é protegido por Deus. Se você entregou a tua vida verdadeiramente para Jesus, né? Se você tem intimidade, se você está na sombra do Altíssimo, se você está na presença de Deus, macumbaria e feitiçaria não tem poder na nossa vida. Não tem. Então, crente que tem medo de macumba e de feitiçaria, pelo amor de Deus, vai te consertar, vai descer na presença de Deus, vai estar na presença de Deus, vai buscar a palavra de Deus, porque a palavra de Deus é muito clara. Não há maldição, não tem repouso na nossa vida. Não tem poder na nossa vida. Por quê? Porque nós estamos na proteção do Altíssimo. Então, o inimigo, ele não pode me tocar se Deus não permitir. Lembra lá que o inimigo foi pedir permissão de Deus para tocar em Jó? Para provar Jó, né? Porque Jó era íntegro, era justo e temia a Deus. Não foi isso que Deus falou? Foi o próprio Deus que falou isso de Jó, gente. O inimigo foi lá acusar Jó. O inimigo é essa boca acusadora. O inimigo é essa língua que vive acusando. Por isso que hoje eu estava falando aqui, eu não fico acusando os homens que estão em adultério, não. Por quê? Porque a minha boca não é para acusar esses homens. A minha boca é para orar por esses homens. Saber o que levou esse homem ao adultério. Está precisando de libertação. Está precisando da palavra de Deus. Está entendendo? Mas o inimigo, ele vem sempre acusando. E aí vamos lá. Sabendo, pois, Jesus todas as coisas que sobre ele havia de vir, adiantou-se e disse-lhe: a quem buscais? Responderam-lhe: a Jesus Nazareno. Disse-lhe Jesus: sou eu. Olha só, né? É muita coragem. Ele, sabendo que vieram prendê-lo, ele sabia que aquelas pessoas vieram para levá-lo para a crucificação. E quando eles perguntaram,
e disseram que eles vieram buscar a Jesus Nazareno, ele pegou e lhe disse: sou eu, sou eu. É isso que às vezes falta na gente. Quando nós estamos errados ou estamos certos, falar. Às vezes, aqui, aos olhos dos seus algozes, ele era o acusador. Ele era o malfeitor. Então, o malfeitor, é difícil ele dizer: sou eu. Eu adulterei. Fui eu que roubei. Fui eu que matei. Fui eu que fiz o errado. É difícil a gente assumir o nosso erro. E Jesus, que não estava errado, mas estava sendo procurado, estava ali naquele momento sendo procurado para ser levado à prisão, ele pegou e disse: sou eu. Olha só a diferença. A diferença, qual era a diferença? Porque ele sabia que ele não era aquele malfeitor. Mas ele sabia que ele tinha que passar por aquilo para a nossa libertação. Olha só, gente. Naquele momento, o Senhor estava recebendo as acusações que eram nossas. Naquele momento, o Senhor estava sendo preso por nós. Por nós. Ele estava sendo, naquele momento, era o passo que ele ia dar para a nossa libertação. Era o martírio que ele ia viver, eram as dores que ele ia viver, era a prisão que ele ia viver, eram os açoites, eram os escarnecimentos, tudo que Jesus viveu por causa de mim e de você. Dá para você entender isso? Que amor é esse, gente? Que amor é esse que passou por todo esse sofrimento por causa de pecadores? Não foi por causa dos santos, não foi por causa dos perfeitos. Dá para a gente entender o que Jesus fez por nós, gente. Ele entregou a vida dele, ele foi maltratado, ele foi açoitado, ele foi para a cruz por causa de nós, por causa da nossa libertação, da nossa salvação. Ele é maravilhoso, né? Aí continua: quando, pois, lhe disse, sou eu, recuaram e caíram por terra. Tornou-lhes, pois, a perguntar: a quem buscais? Jesus de novo, né, buscou. E eles disseram: a Jesus Nazareno. Jesus respondeu: já vos disse que sou eu. Se, pois, me buscais a mim, deixai ir estes. Olha aí. Ali já estava ali, ó. Quando ele disse assim: se buscais a mim, deixai estes. Ali ele estava mostrando: eu estou indo preso para que vocês fiquem livres, para que eles deixem vocês livres. Aqui já começava a Jesus a falar para que o mal nos deixasse em paz, para que os nossos acusadores nos deixassem em paz, porque ele estava indo por nós para aquela crucificação, para aquela prisão. E ele disse: deixai eles em paz. Ele já disse que sou eu, Jesus o Nazareno. Deixa eles irem. E Jesus, ele foi passar por tudo isso para eu e você estar livre, para eu e você sermos libertos, para eu e você não passarmos por aquilo que Jesus passou, sem acusações. Meu Deus, isso é muito profundo, gente. Olha só, esse é o verdadeiro amor. Esse é o verdadeiro amor, gente. O verdadeiro amor, ele passa por dores, por sofrimentos, porque ele ama. Se você estudar Coríntios fala que o amor é sofredor. Você está sofrendo pelo teu filho que está nas drogas, você está sofrendo pelo teu marido que está no adultério, você está sofrendo pela tua esposa que é uma louca, você está sofrendo porque você ama. E o amor é sofredor. O amor, você sofre porque aquela pessoa está
passando por aquele momento difícil, porque está sofrendo, porque está no vício, porque está naquela vida errada, e você está aí sofrendo, orando, chorando, buscando a Deus, gemendo, clamando pela libertação da tua família. O amor é sofredor, e aqui Jesus estava mostrando isso, que por amor ele ia sofrer por nós. Por amor ele estava sendo acusado por nós. Você já viveu algo assim, de alguém chegar e dizer, você fez algo errado, e alguém por amor a você dizer, fui eu que fiz. Deixa ela aí, porque te ama. Hoje nós vivemos num mundo que as pessoas não fazem isso, né? Que as mães sempre falam, eu dou minha vida pelo meu filho. A gente não vê mãe dizer isso. Hoje as mães estão tão duras, tão machucadas, que hoje elas não falam tanto mais isso, né? Mas antigamente a gente via muitas mães, eu dou a minha vida pelo meu filho. Só que você não tem que dar a tua vida pelo seu filho. Quem deu a vida pelo teu filho, pela tua vida, foi Jesus. Hoje eu não tenho que dar a vida pelos meus filhos, porque Jesus já deu a vida dele pelos meus filhos. O que o Senhor quer que você entenda? Que você não precisa morrer por causa dos teus filhos. Que você não precisa se matar por causa dos teus filhos. Pelo contrário, você tem que estar viva para orar pelos teus filhos. Você tem que continuar viva para ver a libertação dos teus filhos. Porque foi Jesus que morreu pelos nossos pecados. Não é nós que vamos morrer pelo pecado de ninguém. E a gente tem que estar vivos, cheio de graça, cheio de Deus. Para quê? Para continuar orando pela nossa família. Então Jesus, ele não quer que você morra pelo teu filho. Jesus, ele não quer que você morra pelo teu marido. Jesus, ele não quer que você morra pela tua esposa. Jesus, ele quer que você fique vivo, orando, jejuando, clamando na posição que Deus te escolheu, como luz da tua casa. Como luz da tua casa. Porque tem mãe se matando por causa do filho. Isso não vai libertar teu filho. Não vai libertar teu filho tu ficar lá sem comer, em depressão, perturbada, preocupada, ansiosa, desesperada. Meu Deus, meu filho vai morrer. Às vezes, mas, meu Deus, agora o Espírito Santo me trouxe à memória. O meu pai, gente, ele não aguentou ver o meu irmão nas drogas. E o que aconteceu? O meu pai sofreu uma parada cardíaca. Tá entendendo? O meu pai veio a óbitos porque não aguentou ver o meu irmão nas drogas. Não aguentou. Tá entendendo? Então é assim, a gente não pode morrer pelos nossos filhos. A gente não pode morrer por causa dos problemas, a gente não pode morrer por causa das lutas, você tem que precisa de Deus, você precisa estar firme, capacitado, armado, preparado para essa batalha. E meu pai não estava preparado para enfrentar aquela batalha do filho no vício. E o que foi que aconteceu? Meu pai teve desgosto. Pessoas morrem por causa do desgosto, gente. Meu pai teve desgosto ao ponto de entregar a depressão, de se entregar ao nervoso. Ele se entregou à morte do corpo. Foi isso que aconteceu. Tá entendendo? Mas o que aconteceu, gente? A morte do meu pai não trouxe a libertação do meu irmão. Até hoje eu oro pelo meu irmão, gente. Até hoje meu irmão está no vício. Já foi para a igreja, já aceitou Jesus, já morou comigo, já morou com minhas outras irmãs, mas aí ele tomou uma decisão que ele queria aquela vida para ele. Tá entendendo? E tem gente aqui que está se matando pelo seu filho. Tu não vai libertar o teu filho. Não se mate pelo teu filho, não se mate pelo teu esposo. Não entre nesse estado de depressão. Não entre nesse estado de ansiedade, de viver em sofrimento. Creia nesse Deus. Faça como o Senhor falou no início. Tem libertações que acontecem quando nós estamos em silêncio.
Não é para você falar demais para o teu filho, você falar demais para o teu marido, para tua esposa. Você já falou que Jesus liberta, que Jesus é o caminho. Você já falou que ele está com as amizades erradas. Você já falou tudo que você tinha que falar para o teu filho. Não é nós que libertamos as pessoas. Nós oramos, choramos para Deus, nós nos jejuamos, nos humilhamos para Deus. Você pregou várias vezes para a tua família. Aí o que acontece? Deixa Deus fazer agora. Você entregou tua família para Jesus. Tu entregou tua família para Jesus, então confia nele. Quem vai fazer é ele, no tempo dele, na hora dele. Não no teu tempo, não na tua hora, não na tua vontade. E eu vou falar aquilo que o próprio Senhor falou para mim. Primeiro a obra é em nós. Muitas das vezes você ainda não conseguiu a vitória porque você acha que a obra tem que ser feita primeiro nos teus filhos, primeiro a obra em você. Deus quer aumentar a tua fé, Deus quer te fortalecer, Deus quer que você tenha intimidade, Deus quer te levantar uma mulher de oração, um homem de oração, Deus quer que você confie nele, Deus quer, louvado seja o nome do Senhor, te libertar primeiro. Teu filho vai te ver como uma mãe de exemplo, uma mulher de oração, uma mulher mansa, calma, que dá ali, que está lá todo o tempo orando, falando que Deus vai cumprir a promessa, que Deus vai libertar, que eles vão continuar o teu chamado, que eles são o teu legado, e você vai estar lá falando palavras para o teu filho. Não é dizer, vamos para a igreja, sai desse caminho errado. Não, não é isso não, é você profetizar para o teu filho. Eu confio no Deus que me prometeu que eu e minha casa serviremos ao Senhor. Eu confio no Deus. Eu não confio em você, meu filho, mas eu confio no Deus que fez a promessa. E tem mais. Pessoas que falam mal dos teus filhos para você são pessoas que não oram pelos teus filhos. Quando meus filhos estavam passando por momentos difíceis, gente, sempre chegava alguém para falar mal dos meus filhos para mim. O Senhor pegou, falou ao meu coração. Esses, a gente fica triste, não fica? Esses que falam mal dos teus filhos, não oram por eles. Então, se alguém não ora pelo teu filho, se alguém não ora pela tua filha, não dá ouvido para essas pessoas. Quando alguém vir falar mal da tua família, porque você está sofrendo com teu filho nas drogas, você está sofrendo com esse filho que dá problema, que dá desgosto, você não precisa que pessoas venham mostrar o erro dos teus filhos. Você está precisando que alguém chegue com você e diga assim, vamos orar por ele, eu vou chorar contigo, vou orar contigo, vou fazer propósito contigo, vamos clamar a Deus pelos teus filhos. São pessoas que chegam com você e falam isso. São poucos, eu conto no meu dedo. Quem foi que chegou comigo e disse assim, irmã, eu vou orar? A minha mãe na fé, ela falou isso para mim. Eu vou orar contigo pelos teus filhos. Jesus já acolheu. Depois dela, eu acho que mais 2 pessoas só. 17 anos de caminhada. Mas eu quero ver quem foi que chegou comigo, eu vou orar pelos teus filhos. Chegava pessoas comigo só condenando, falando que eu estava errada, falando que eu tinha que ser dura com meus filhos, que eu tinha que ser isso com meus filhos. As pessoas chegavam comigo para que eu praticamente abandonasse meus filhos. E uma mãe nunca vai abandonar seus filhos, nunca. Ela sempre vai estar orando, chorando, gemendo por eles. Tá entendendo, gente? Então, quando alguém vir falar mal do teu filho, fala para essa pessoa, eu sei quem é o meu filho. Eu sei quem é a minha filha. Mas eu sei quem é o Deus que eu estou orando. Pela libertação do meu filho. Pela libertação da minha filha. Encerra a conversa. Corta a conversa. Corta a conversa. Você já sabe como teu filho está nas drogas, está no caminho errado. Você não precisa que pessoas venham falar que teu filho está fazendo as coisas erradas. Você precisa de pessoas que digam assim, vamos orar por ele. Vamos orar por ela. Vamos, eu estou junto com você nessa batalha. É dessas pessoas que você precisa. Pode ser uma, pode ser 2, pode ser 3.
Porque muitos não vêm se unir com você em oração, não. Não vem, não. Gente. Então você aí que todo dia tem uma vizinha falando mal do teu filho, que todo dia tem um parente falando mal do teu filho, não é assim? Que todo dia tem alguém lá falando mal da tua família. Fala para eles, me ajuda em oração. Fala para eles, eu confio no Deus a qual eu tenho orado. Fala, você vai cortar. Quero ver se essa pessoa vai vir falar mal mais dos teus filhos. E eu digo mais, ela vir falar mal dos teus filhos para você, vai resolver o problema? Vai te ajudar? Não vai, tu vai ficar preocupada, tu vai ficar em depressão, tu vai ficar sem comer, tu vai ficar angustiada, tu vai ficar sofrendo. E é isso que o inimigo quer. O inimigo quer que a gente fique sofrendo, chorando. O inimigo, ele quer que a gente se sinta sozinha. Não é assim que você está se sentindo? Sozinha? Que ninguém te ajuda porque todo mundo fala mal do teu filho, porque todo mundo fala mal da tua filha, porque todo mundo fala mal de você, mas não chegam com você, não chegam com você e dizem assim, eu vou orar contigo, tu vai vencer, tu vai ter a vitória, Jesus vai te dar a vitória. São poucos, principalmente agora no final do tempo. Lembra da história que eu falei da jovem que estava lá orando e o noivo enrolando ela? E eu disse para a mãe dela, vamos orar. Vamos orar. E o Senhor o que fez? O Senhor, meu Deus, meu Pai amado, o Senhor deu a vitória àquela jovem. Tá entendendo? O pior é quando é injustamente, que foi o que aconteceu com Jesus. Ele estava passando por tudo isso sem ter feito nada de errado. E aqui, para nós encerrar, deixa eu ver onde eu parei. Para que se cumprisse, escute. Jesus respondeu, já vos disse que sou eu. Se, pois, me buscais a mim, deixai ir estes. Para que se cumprisse a palavra que tinha dito, dos que me deste, nenhum deles perdi. Tá entendendo? Então você entregou tua vida para Jesus. Você entregou teus filhos para Jesus. Pode ter certeza que nenhum vai se perder. Vai ter um momento, a hora certa do Senhor resgatar o teu filho. Você recebe isso para a tua vida? Que tenha momento e a hora certa de Deus libertar a nossa família, de Deus trazer a nossa família, sabe por quê? Porque você entregou tua família para Jesus, e aquele que é entregue para Jesus, nenhum se perde, nenhum se perde. Entendemos que nós entregamos nossa família para Jesus? Então ele não vai perder nenhum, nem que seja no leito, nem que seja no último fôlego de vida, mas ele não vai perder a alma do nosso filho, da nossa família, sabe? Então Simão Pedro, que tinha a espada, desembainhou e feriu o servo do sumo sacerdote, cortando a orelha direita. E o nome do servo era Malco. Porém Jesus disse a Pedro, põe a tua espada na bainha, não bebereis eu o cálice que o Pai me deu? Então Jesus sabia que ele agora era a hora dele beber o cálice. Esse cálice amargo é o cálice que Jesus bebeu pela tua libertação, pela minha libertação, pela libertação da nossa família. Esse cálice que Jesus bebeu da crucificação, da ira de Deus, pelos nossos pecados, para que nós sejamos livres. Lembra que Jesus disse, sou eu a quem buscais, deixai eles ir. Ali Jesus estava usando uma autoridade de defesa a nós. Ali Jesus estava usando a sua autoridade de proteção. É eu que vou, é eu que sou o Cristo que veio salvar eles. Deixa eles irem. E nenhum deles foram presos, né? Somente Jesus naquele momento foi preso. E aí, né, depois Pedro foi defender Jesus cortando a orelha do soldado. Aí Jesus
curou, né? Colocou a orelha do soldado de volta. Então a escolta, o tributo e o servo dos judeus prenderam a Jesus e o manietaram. Amém? Então, gente, vamos encerrar aqui. Jesus foi para a crucificação. Nós choramos, nós sofremos, mas também o Senhor vem e nos alegra, né, gente? Por isso que o Senhor disse que o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem ao amanhecer. Então, mesmo que você tenha está chorando, está passando por luta, mas o Senhor vem e te alegra.